Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Isabela Martinez, Head de Conteúdo e Pesquisa aqui na EBDI, e hoje estou com o Felipe Mattenbacher, vai ser um dos nossos palestrantes do Retail FS de 2022, a nossa edição que vai acontecer agora em agosto, no meio de agosto. A gente vai reunir 50 líderes executivos de finanças, CFOs, vice-presidentes, dos maiores varejos do Brasil para discutir rentabilidade nos serviços financeiros. E o Felipe vai trazer um super case que eles desenvolveram na C&A, 1 milhão de cartões em 5 meses. Eu queria escutar um pouco mais, né, como vocês estruturaram isso através de digitalização e rentabilidade. Bom, obrigado, Bela, pelo convite. É um prazer estar falando aqui com vocês. Na verdade, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para contar também como as coisas surgiram, né? A C&A é um varejo que existe no Brasil desde 1976. Foi uma das pioneiras, né, no que a gente chama de serviços financeiros, em cartão private label, né? Lá em 84 eles lançaram, depois com o Banco IB. E em 2009, a C&A, numa decisão estratégica, acabou decidindo vender o banco e toda essa parte de serviços financeiros para o Bradesco e dar um foco especificamente no braço de varejo, né? E o que aconteceu desde 2009 para cá é que esse mundo de serviços financeiros junto com o varejo ele acabou evoluindo muito, né? Até então tinha-se uma época que esses segmentos seriam separados, né? O varejo ia focar em varejo, os bancos, né, deveriam focar mais nessa parte de serviço financeiro, mas acabou que o movimento foi um pouco contrário e os varejistas que fortaleceram essas unidades de serviços financeiros acabaram se sobressaindo na frente, né? E com isso a C&A viu nos últimos anos uma perda de competitividade frente às suas principais concorrentes. E isso levou a uma decisão de se retomar, né, esse protagonismo com relação ao serviço financeiro dentro da companhia e o papel que ela tinha junto do varejo. Então, com isso, em 2021, a C&A chegou num acordo junto com o Bradesco para a gente recomprar, né, o que a gente chama o balcão e o direito de fazer essa exploração de serviços financeiros na ponta. E a ideia por trás disso estava um back to basics, né, de fomentar varejo e alavancar as vendas, performance que trazem intrínseco a isso, porém de uma forma diferente do que tinha sido feito no passado, que era um modelo muito mais calçado numa operação de banco mesmo, então numa operação muito mais, vamos falar assim, varejista, né, do que uma operação bancária, e numa operação que fizesse o uso de o máximo do que a gente tem hoje de tecnologias e permite a isso, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente explorou aqui dentro foi quando a gente estava todo esse processo de como a gente ia estruturar e montar e coordenar, era entender o que a C&A tinha de diferencial, e como a gente poderia melhor coordenar isso, né, e trabalhar isso para ajudar a fomentar esses serviços financeiros, né? E a gente acabou descobrindo que a C&A tem um programa enorme de relacionamento chamado C&A e Você, onde em torno de 70% das clientes que compram nas lojas, elas se identificam no PDV e fazem parte desse programa, que é um programa lá de benefícios, de pontos, etc. Então, a gente tinha uma informação muito rica, né, já de boa parte registrada, e um volume muito alto, e que a gente acabou conseguindo estudar isso muito para determinar quem seria o perfil de crédito, né, desses clientes que estariam aplicando e vindo consumir nas lojas, né? E com isso, a gente conseguiu ter uma modelagem, né, e uma oferta de crédito mais assertiva e
E pensando, né, daí no outro lado, em toda a parte de jornada de produtos, a gente tinha um princípio básico que o serviço financeiro é meio, não é fim. Ninguém acorda de manhã pensando, hoje eu quero fazer um cartão, hoje eu vou comprar um seguro. Isso é um meio. A pessoa que ainda tem uma loja da C&A, ela tá despertando um desejo, ou ela tem uma necessidade, que, putz, eu preciso de uma roupa para ir em algum evento, alguma coisa, ou para o trabalho, ou minha roupa rasgou aqui, ou é um desejo. Ela passou, ela viu algo que agradou a ela e ela quer comprar aquilo, e às vezes aquilo está um pouco além do que ela teria de poder de compra, e a gente entendeu que assim, o que nós queríamos oferecer era um meio de possibilitar para ela ter acesso aquilo que é o produto de fato que a C&A tá oferecendo. Então a gente partiu de um princípio que a experiência dela ao se conectar nesse nosso ecossistema de serviço financeiro deveria ser deveria ser o mais limpo possível. Ela deveria ser aquela coisa quase assim, cara, o cara nem sabe que tá fazendo um cartão, né? Então a gente pensou em toda a jornada, em cada passo. E uma dessas etapas foi justamente isso. A gente trabalhou num modelo onde só com o CPF a gente via se ele estava já no programa de relacionamento C&A e você e se ele estaria pré-aprovado para uma oferta de cartão. Né? E se ele não tivesse, ele nem saberia que ele estava fazendo um processo de cartão, porque putz, já não está aprovado ali, já não vai adiante. Não tem aquela coisa de pede um monte de dados, vai lá, tira a foto, não sei o quê, meia hora depois, então o senhor não foi aprovado. Não, só com o CPF a gente já conseguia fazer uma pré-análise. Passado dessa pré-análise, se ele tinha, né, se ele estava no perfil de risco adequado, aí sim começava a jornada. Só que também era uma jornada muito simples, onde a gente coleta o mínimo de dados necessários, faz as capturas de imagens e todos os tudo que a gente precisa capturar de informações, de dados e assinaturas ali. Em menos de 5 minutos ele fazia a jornada inteira e estava com o crédito liberado, já recebia o SMS no celular dele, baixava o aplicativo, já cadastrava a senha e já comprava. Ou no próprio lá no caixa, né, lá que a gente chama de PDV, que é o ponto de venda, ele conseguia já fazer também o cadastro de senha para transacionar e completar a jornada dele. Então, o processo todo ficou muito simples, fluido, mas ao mesmo tempo muito seguro, porque a gente fez questão de, por trás, a gente conseguir colocar todas as regras, né, de crédito, de fraude, de segurança necessárias para permitir um processo seguro, que também não gerasse uma exposição para fraudes ou para outras coisas indevidas que viessem gerar algum prejuízo para a C&A. E isso criou, principalmente na ponta, porque a loja vinha de uma experiência junto com o Bradesco anteriormente, que era uma experiência muito dura, uma experiência onde tinha que pegar o cliente, preencher um cadastro, ir lá para um terminal, fazia a proposta, digitava, um processo que levava em torno de meia hora, 40 minutos. E o que a gente fez? A gente entregou um celular na mão de cada promotor lá na loja, ele estava livre para circular na loja, e aí ele só precisava pegar um CPF, ver se estava aprovado por cartão. Se não tivesse aprovado por cartão, fazer alguma oferta do programa de relacionamento, algum desconto, alguma coisa específica que tivesse. E para quem estava aprovado, oferecia ali em 5 minutos, fazia a jornada e o cliente estava apto a usar. E a gente começou isso oficialmente em 1º de dezembro. E a gente terminou o mês de dezembro já com mais de 350 mil clientes cadastrados, né, e ativos e que compraram. O que foi para nós uma surpresa muito boa. E o que a gente viu ao longo dos próximos meses, né, nós estamos falando de janeiro, fevereiro, março e abril, foi que esse ritmo se manteve. Então a gente continua com uma média de mais ou menos 200 mil cartões mês novos ativados, e a gente chegou ali mais ou menos no dia 15 de abril, né? A gente bateu a marca de 1 milhão, né? E quando a gente parou para fazer um balanço, né, do que levou a esse 1 milhão, a gente entendeu algumas questões, assim. E aí eu acho que passa que teve uma preocupação antes mesmo de começar com como seria a jornada, pensando assim, olha, qual é o objetivo final? O objetivo final, no nosso caso aqui, era a gente quer gerar
atrair mais público para a C&A, para mostrar os produtos que tem na C&A, as peças de roupa, né, os perfumes, celulares, etc., e atrair os clientes para isso e elas comprarem isso, dar acesso a elas, né, no caso, um acesso através de uma oferta de crédito própria. E isso, então, a gente não pode fazer com que esse processo dessa oferta de serviço financeiro seja atritoso, ele tem que ser um processo frickless, né? Então, assim, ele tem que ser o mínimo de fricção possível. Então, a gente pensou em cada step dessa jornada, onde a gente garantisse todas as questões de crédito, de fraude, né, necessárias. A gente não abriu mão disso em momento algum, mas a gente conseguisse tornar a jornada simples, uma jornada que não fosse invasiva, não fosse uma jornada custosa. E isso acabou criando um processo que o cliente se sentiu muito confortável em fazer, e um processo onde a própria loja comprou a experiência, porque que ela tinha antes aquela coisa, nossa, tem que fazer cartão, aí tem que pegar, quase sabe, pegar o cliente pelo braço, levar para um lugar. Então, a loja viu, nossa, é fácil, é simples, é dinâmico, não tem burocracia, porque assina no celular, o cliente já recebe no cartão dele, não existe um plástico físico, porque é um cartão de loja, né? Então, isso é o que eu estou te contando, assim, da loja, né? Da loja para o cliente. Né? Da parte, vamos falar assim, da loja para dentro, teve uma questão desde o princípio muito forte dos times que a gente montou. Então, teve um cuidado muito grande da onde cada pessoa que estava, porque assim, foi uma equipe montada do zero. Então, assim, não existia que o CIAP, que é a nossa unidade de negócio aqui, não existia as pessoas. Elas foram construídas uma a uma, assim, chegando um depois outro e cada um. Então, a gente teve um cuidado de, para cada área, a gente buscar pessoas que já sabiam o que tinha que ser feito, que já tinham experiência, assim, que a gente chama de sair jogando, né? Porque não tinha tempo para criar uma curva de aprendizado. Para tu ter uma ideia, eu cheguei na CIA em 7 de julho de 2021 e no dia 1º de dezembro a gente estava lançando um produto com tudo pronto, sabe? Com todas as áreas estruturadas, com tudo que precisava ser feito. E no meio de uma assim, a gente não tinha nem terminado ainda as negociações com o Bradesco ainda. Então, as coisas foram... E assim, a gente precisou de um time muito coeso, muito experiente e jogasse junto. Então, assim, a construção desse time e não, assim, ter muito cuidado na hora de escolher as pessoas que estavam embarcando, porque a gente não tinha margem para erros, foi fundamental para conseguir desenhar toda essa jornada, desenhar o produto e conectar isso, né, com a ponta, com a loja, para conseguir atingir os clientes e ter esse nível de sucesso que a gente teve. Não, muito bacana, muito legal, parabéns, né, inclusive, pelo trabalho, realmente muito legal. E um ponto que é o que vai permear todas as nossas discussões no Retail FS é sobre rentabilidade, né? Então, eu queria entender também como que isso afetou e qual é que foi a busca, né, de vocês, justamente por ser rentável, né, no período que a gente está vivendo. É assim, desde o princípio, a gente partiu de uma visão de que esse tinha que ser um business onde a gente buscaria a rentabilidade máxima, né? E quem trabalha com serviço financeiro sabe que normalmente, né, principalmente um cartão de loja, ele demora até um certo nível de rentabilidade. E aqui, então, a gente estava calçado em duas premissas, né? Numa premissa de que a gente iria alavancar a venda de varejo, com isso alavancar ticket, então o cliente que consumia X passaria a consumir X mais Y, né? Então isso esse Y seria esse adicional gerado pela uma venda que a gente não teria anteriormente, e que as receitas que a gente estaria gerando, né, nesse cartão próprio através, né, seja de uma venda com juros, seja através de seguros, né, e outros produtos, cobririam também as despesas que a gente teria, seja despesas da operação como despesas de inadimplência. Então, nesse caso, a gente fez um uso muito forte desde o princípio de analytics, né? Eu sou um cara que vim dessa área, fiz a minha carreira, né, muito calçada em analytics, e a gente então partiu desde o princípio, quando eu comentei contigo, a gente
de estudar essa base do CIA e você que a gente tinha aqui dentro, que era mais ou menos 20 milhões de CPFs, entender quem é esse perfil, ver como é que esse cara se comportava junto, a gente foi buscar informação junto aos birôs, como é que ele se comportava, né, no mercado em geral, para a gente traçar esses perfis de rentabilidade e essas expectativas, né, do quanto ele consumiria mais, geraria de receita, expectativa de perda, para ver assim, olha, até onde a gente deve aprovar aqui, aonde a gente tem que, aonde que esse cara vale a pena, né? E eu acho que foi um trabalho, assim, a gente, desde o início, a gente deu um foco muito grande, né, de ter um time de analytics com pessoas que vieram também de varejo, vieram dos países, então já sabiam como é que a dinâmica funcionava, então não era meramente um time teórico, mas um time técnico, mas um time que conhece muito uma operação de varejo para entender essas nuances, essas sutilezas, principalmente esses o varejo, né, principalmente varejo de moda, tu sabe que tu tem picos, algumas datas no ano muito específicas que tu compra mais, menos, tu tem os níveis de recorrência, então eles conseguiram fazer uma modelagem muito, muito boa para a gente traçar essa expectativa e a gente entender até onde a gente poderia, a gente chama de definir o nosso apetite de risco, né? E felizmente a gente conseguiu ser até um pouco melhor do que a gente estava esperando, né? Então, a gente conseguiu traçar hoje uma operação que está superando os números iniciais que a gente tinha, que é uma operação que a gente já tinha uma expectativa, né, no primeiro ano de entre, né, essas receitas novas, né, e essa venda incremental no varejo, uma operação que já desse o break-even, e isso vai ser alcançado antes do que a gente esperava, então a gente conseguiu, a gente entende que esse combinado de usar muito estudo de dados, né, e muita ciência em cima desses dados para definir essa modelagem, né, alinhado também com o que a gente foi vendo ao longo da jornada, de rápidas correções de rota naqueles pontos que eventualmente estavam desviando do que a gente tinha imaginado, fez um combinado para a gente tá conseguindo ter um produto para nós que nesse momento está sendo extremamente rentável. Muito legal, realmente através de digitalização e rentabilidade, né? Bom, eu estou bem ansiosa para escutar, né, os detalhes da sua palestra no Retail FS e queria saber também como é que está a sua expectativa para o encontro. Olha, eu acho que assim, depois aí acho que de 2 anos, né, e que muita coisa aconteceu para muitos varejistas, eu acho que vai ser um momento muito legal para a gente conseguir trocar ideia, para a gente conseguir ver o que outras empresas e outros varejistas, né, eventualmente tiveram, né, de não só de adversidades, mas de oportunidades mesmo, porque muita gente acabou descobrindo novas maneiras de fazer as coisas e acabou capturando valor nisso. Então acho que vai ser um momento não só de reencontro, mas também para a gente poder trocar experiências, né, e de fato compartilhar e agregar conhecimento, né, no que todo mundo pegou e viveu aí nesses últimos 2 anos. Muito bom. Bom, espero que as suas expectativas sejam todas atendidas e a gente se vê no Retail FS dia 17, 18 e 19 de agosto no Navisa Resort. Muito obrigada, Felipe. Obrigado, Bela. Tchau, tchau.